deitado mexendo no celular o dia todo. Meu marido chegava, às vezes nem janta não tinha, pronto. O dia todo jogando? O dia todo. Acordava de madrugada também, às vezes eu ia lá e jogava. E o tempo todo pensando em jogo. Ana Morgana ganhou visibilidade na internet depois que divulgou um desabafo falando do mal que os jogos virtuais provocaram na vida dela. Eu tô tão descontrolada. Que eu gastei o salário no seguro-desemprego. A senhora se arrepende de ter participado de alguma ação publicitária, considerando a repercussão social e os danos que estão sendo investigados por essa CPI? Olha, senadora, eu não me arrependo de absolutamente nada que eu já fiz na minha vida e eu acredito que tudo serviu de ensinamento. Então, eu fiz e hoje eu tô aqui depondo para colaborar com vocês, então eu espero que ajude. Eu tenho certeza. É isso aí. Um caso sério, né, meu? Como esses jogos de apostas de azar, né, meu? Já fala, né, jogos de azar, né? Você já vê que é difícil você ter sorte, né? No caso é uma ilusão, né? Porque tudo que é dinheiro fácil a gente tem que duvidar, né? Tem que se preocupar e tem que saber que tudo que vem fácil vai fácil, né? E muitas vezes não é bem-vindo, né, esse dinheiro, né? Porque não tem uma procedência boa, né? Porque para alguém ganhar, alguém tem que perder, né? E aqui eu tava dando uma olhada aqui nos vídeos do YouTube aqui, né? E com essa CPI das bets, né, que acabou em nada, né? Você vê que gente poderosa, influenciadores poderosos, cada vez mais ficando mais poderosos, ainda ganhando mais dinheiro ainda em cima de pessoas inocentes que ficam desesperadas, né? Às vezes precisando de um dinheiro rápido, né? E esse conteúdo, essa cheio de conteúdo agora no caso de jogos, né? Tigrinho, né? De bets, né? Que toda hora tá passando na nossa tela tanto do YouTube, né? Como no canal aberto também, né? E nas redes sociais em geral, né? Esse enxame, né, meu? E acaba até quem tem um pouco, na casa, a cabeça um pouquinho mais não muito preparado, não tendo tanta orientação, acaba se iludindo, né? E aqui eu tava vendo esse relato aqui nesse vídeo, nesse canal aqui, terapia, né? Ele fala sobre o jogo do Tigrinho destruiu minha família. É uma moça aqui que acho que fala ela fala aqui, ó, minha irmã tirou a própria vida por conta do jogo, né? Do jogo do Tigrinho, né? No caso, vamos dar uma reagida aqui nesse canal aqui, nesse vídeo, para ver o que ela fala um pouco, né, sobre a história dela e da irmã dela, né? Beleza? Então é isso aí. Começando mais um vídeo aí pro canal favorito do Nando Moura. Bora pro vídeo. A minha irmã tirou a própria vida por causa do vício no jogo do Tigrinho. Mais ou menos às 9 horas meu telefone tocou. E aí era minha sobrinha. E aí ela começou a gritar. E aí ela falava assim, tia, me socorre, a minha mãe. Ela não tá viva, ela morreu. Consegui o meu voo para 6h30 da manhã. Missão Velha, Ceará. É no Cariri, região do Ceará. E aí a minha prima me ligou. Ela falou assim, a gente não tem dinheiro para enterrar. Eu falei, tem. A minha mãe recebeu uma precatória e o dinheiro tá na conta. Ela falou, tem nada. Quando eu abri a torneira, não veio água. Eu falei, mãe, não tem água? Ela falou, não, só tem água na mangueira do quintal. No lado da pia tinha uma sacolinha com um pacote de arroz e um pacote de feijão. E aí eu peguei para colocar no armário. Quando eu abri o armário vazio. E aquilo já me assustou. Por quê? A prioridade da minha casa nunca foi trocar móvel. Sempre foi comida. Passei pelo aquele momento de ver ela no caixão e me perguntar, já não era mais a minha irmã, porque o gosto não era o mesmo, a cor não era a mesma, ela já estava completamente diferente. Quando a gente terminou de velar, de enterrar minha prima... Só no primeiro passo que ela tá falando aqui, né? Primeiro momento dá para entender que ela não tinha noção como a irmã dela já estava viciada, né? Tava deixando faltar as coisas básicas em casa, né? Você vê que ela chegou, não tinha nem água, né?
Acho que devia ter deixado eu cortar, né? Cortar a água, né? Porque ela falou que o principal da gente que, né? É não deixar faltar comida, né? E não tinha coisa pra comer, né? Em casa, né? Ela viu que já tava numa situação já decadente, né? Em decadência, né? Que ela já tava num vício exagerado, né? Sentou e falou assim, agora eu preciso falar com você. Pega aqui o telefone dela. E ela nunca foi de escrever, ela gostava de mandar áudio. E aí no comecinho os áudios eram sempre assim, o que tá acontecendo? A plataforma não tá pagando. E aí eu abri e tinha várias transferências de várias contas. É um jogo muito manipulador, é um jogo muito sujo. E aí em outubro ela mandou assim, eu tive um ganho de 50 mil reais, mas o valor sumiu. E aí ela começou a falar, eu vou excluir a minha conta, mas antes eu vou para as minhas redes sociais. Eu vou contar para as pessoas o que aconteceu na minha vida, porque é tudo uma enganação. No começo vocês dão muito dinheiro, que é pra gente se empolgar, e agora eu vejo que a minha única solução é tirar a minha vida, porque o dinheiro dos meus compromissos eu tive que usar, achando que eu ia ter um grande ganho, e agora só me falta tirar a minha vida. Mas antes disso eu vou para minhas redes sociais, eu vou contar para as pessoas, para que elas não caiam na mesma burrice que eu caí, né? Depois que eu vi todas as conversas, aí eu fui ver os depósitos. E aí eu fui subindo e o valor foi aumentando. São 54 páginas, cada página contém 40 depósitos. E aí eu olhei para minha mãe, eu soltei o telefone, eu coloquei minha mão na cabeça, porque na hora eu imaginei que a gente não tinha de onde tirar esse valor. Então a única coisa que restava era a nossa casa. E aí a minha mãe falou, o que foi? Eu falei, mãe, ela vendeu nossa casa. Foram 9 pessoas que fizeram empréstimo, a minha mãe deve mais de 600 mil reais. Ela mesma, eu não sei quanto ela deve, porque eu não cheguei a ter acesso aos bancos dela. A minha mãe entendeu que ela tinha que ser forte, porque tem 3 crianças. Ela deixou um menino de 7 anos que até hoje tem problemas emocionais e mentais, ele ficou bem traumatizado. Ele entrou em casa, pegou um pacote de bolacha, uma garrafinha de água, foi para a igreja, assistiu a missa, depois foi para o cemitério. E a minha mãe tinha costume de todo final de semana ela ir e levava ele com ela. Então ele aprendeu o caminho do túmulo. E aí ele deitou lá no túmulo, pegou a água, pegou a bolacha e começou a conversar com ela. Tinha mais ou menos uns 15, 20 dias que ela tinha morrido. E aí ele falava assim, mamãe, eu venho trazer água e bolacha, porque já tem muito dia que a senhora não vai em casa, eu acho que a senhora tá com fome e com sede. E aí o pessoal começaram a ver ele, e foi chegando todo mundo e ficou em volta. E ele lá, deitadinho, sol quente, e ele conversando. Mamãe não vai voltar pra casa, não? Eu vou deixar a água aqui, mas na hora que mamãe quiser ir, mamãe pode ir, viu? Uma pessoa, uma mãe que tem 3 filhos sem pai, chegar ao ponto de tirar a vida, você vê que a pessoa ela não tem sanidade nenhuma. Então julgar uma atitude dessa é desumano, porque mãe nenhuma quer o sofrimento do filho, sabe? Eu acho que em algum momento ela queria aliviar a pressão psicológica. O desespero, né, cara? Pra chegar no ponto de vender a própria casa, né? Deixou faltar as coisas em casa, a gente fica, né, o desespero, né? Não tem jeito, né, meu? Ela ficou desesperada, entrou, abalou o psicológico dela num jeito que acabou, né? Botando fim na própria vida. Psicológica, né? Devido a tanta dívida, devido a tanta conta. Porque eu entendia o que os jogos faziam, tanto que eu já tinha recebido várias propostas, porque eu tinha um número significativo de seguidor. Eu entendia que pra mim ganhar alguma coisa, alguém tinha que perder. E que era frustrante para as pessoas caírem nessa cilada. Então, quando eu descobri que era sobre os jogos, aí o meu julgamento acabou. Porque eu passei a entender que já não era mais a minha irmã que estava agindo, que era um vício. E eu fiz a primeira live, essa live bateu 18 mil pessoas. E aí eu criei o primeiro grupo do WhatsApp. E nesse primeiro grupo bateu 800 pessoas no primeiro dia. E ali eu encontrei várias pessoas falando que não tinha coragem para mim não julgar a minha irmã, que não era fácil, dava vergonha mesmo, que ela não fez porque ela quis. Pessoas essas que estavam no mesmo caminho e que conseguiam compreender todas as dívidas que ela tinha feito. E foi aí aonde eu entendi que esse era o meu caminho. E se eu tivesse tido a oportunidade de ouvir um grito de socorro da minha irmã, a minha história hoje não era contada dessa forma. Eu poderia estar contando sobre o jogo, mas sobre a minha irmã que eu consegui salvar. Hoje a gente tem 21 grupos, a gente soma quase 10 mil pessoas. A minha irmã me deixou essa missão.
cada família que eu encontro, que eu entrego a verdade do que está acontecendo, eu sinto que eu salvei uma Ângela e uma família, sabe? Eu sinto que uma família não vai passar por tudo que eu passei, pela frustração de descobrir do nada, porque eles têm vergonha de falar, eles não falam, família. Muita gente também critica, julga, tem aquele famoso jogou porque quis, o influenciador não foi na sua casa obrigar, a divulgação é uma diversão e você pode ganhar uma renda extra. Então, para uma mãe de 5 filhos que mora numa casa de 2 cômodos e tem um telefone e vê uma coisa assim, quem que não quer pagando tão caro para alimentar básico como a gente paga? E a recaída deles é a maior frustração, porque às vezes eles estão 3, 4, 5, 10 dias sem jogar, eles abrem o telefone e tá lá um influenciador mostrando um grande ganho, um carro novo que comprou, uma viagem que vai fazer, que foi o jogo que pagou, então eles acabam acreditando, dá uma tremedeira, eles soam, às vezes vai dormir e fica vendo os bichinhos pulando, o colorido da tela, ouve o barulho, então assim, é algo que de fato mexe com o psicológico. Realmente. E esse negócio que eu falo, né? O excesso de informação, né? De rede social, isso que acaba iludindo, né? Às vezes uma pessoa, né? Que tá financeiramente, né, meu? Precisando fraca, né, meu? Às vezes com as crianças, né? Precisando em casa. Que é o pai e a mãe, né, meu? Que quer deixar faltar alguma coisa pro filho, né, meu? E aquilo, dinheiro que vem fácil, né, meu? Tem que se preocupar. Você vê, a irmã dela fez um relato que ela pegou e chegou a ganhar 50 mil na aposta, mas não conseguia tirar esse dinheiro. Você vê? Que ilusão, né? Pra ela tava marcando que ela tava com 50 mil lá no jogo, né? Mas ela não conseguia sacar esse dinheiro, que era só ilusão, aquela era mentira, aquele dinheiro, né? Pessoa que ela tem a capacidade de julgar é porque ela não parou para ler e para entender. Quando vocês estão aqui julgando, talvez tenha alguém à sua casa jogando. E por ver como que você age na rede social, tem medo de pedir socorro. E eu esperava daquela CPI, não que acabasse, porque por mim acabaria hoje, mas é algo que eu acho que nunca mais acaba. Mas eu imaginava uma regulamentação que acabasse com as divulgações, que é o maior fator da recaída, e ver o Senado, sabe? As pessoas que fazem o juramento, que pedem o nosso voto dizendo que vão nos proteger, glorificando e defendendo uma pessoa que contribuiu para tanta pobreza, quando a população mais pobre estava acreditando que viria dali, daquele Senado, um mínimo de resposta. Mas eu me senti humilhada. A forma como debochavam da situação, das histórias, como era dito. Então eu esperava do nosso poder público justiça, porque na realidade isso é uma pandemia digital, porque destruiu o meu sonho, sabe? Realmente, né? É uma pandemia digital, realmente, você vê, para quem tá do lado de fora, né, que não tem nenhum parente, né, meu, passando essa necessidade, passando esse problema, né, meu, pode até que deboche, tem uma empatia, né, meu, pô, você vê que nossos próprios governadores, ou quem tá lá, né, meu, no poder, né, poderia pegar e ter uma regulamentação, né, meu, que quer jogar quem quer, não, claro, o jogo pode ser livre, né, mas só que é aquilo, né, tá uma infestação, né, igual ela falou ali, foi bem clara, uma pandemia, porque em todo lugar que você abre, em qualquer lugar, cara, tanto aqui no YouTube, como aí nessas redes verticais aí, né, meu, tá um enxame, cara, de bets, né, de casas de aposta, de azar, né, meu, e aquilo. Ficamos aí com essa história triste, né, meu, dessa moça aí, cara. Infelizmente ela tá aí, né? Tem que ter voz, tem que ser mais mostrado, né, meu? Tem que mostrar em outras redes, em outros canais, né? Com influenciadores maiores, né? Com mais engajamento aí na plataforma, beleza? Valeu, abraço pra vocês aí. Até a próxima.